No meu vídeo anterior, eu comentei os aspectos da crucificação que haviam sido levantados pelo pastor Rodrigo Silva em uma entrevista que ele deu ao Jô Soares em 2010. Nesse meu primeiro vídeo, eu tratei da afirmação que o pastor fez de que a ideia que os romanos usavam cordas estava mudando com as novas descobertas, e que a ideia que eles usariam cordas era um mito que surgiu nas reconstituições da Renascença. Se você não viu esse vídeo, sugiro que você clique nesse link para assistir. O link vai estar na descrição. Mas se você já assistiu, você deve estar se perguntando: por que tanta bronca com o pastor? Por que comentar sobre uma entrevista que já tem 6 anos? Para que você tenha uma ideia, enquanto eu estava editando meu primeiro vídeo, mais uma vez eu vi na minha timeline um amigo postando o mesmo vídeo. De novo. Esse vídeo continua aparecendo de tempos em tempos no meu Facebook nos últimos 6 anos. Eu não acho que vou conseguir fazer o pessoal parar de compartilhar a entrevista do Rodrigo. Mas quando alguém postar essa entrevista mais uma vez, eu pelo menos vou poder simplesmente postar o link para a resposta. O Rodrigo é um historiador fantástico da Bíblia. Nessa entrevista ele praticamente resume o documentário, dá uma olhada. Em primeiro lugar, vamos separar o que é um apologista do que é um historiador. Eu não tenho nada contra quem acredita, mas o apologista tem que partir de uma posição devocional. Em geral, ele busca confirmar a sua crença. E se alguma coisa não confirma essa crença, em geral ele torce a evidência para poder encaixá-la. Nada lhe vai convencer do contrário, e alguns até admitem isso. And you will know. As Christians, we can say we know. And so, as far as the Word of God is concerned, no. No one's ever going to convince me that the Word of God is not true. Os apologistas geralmente se dedicam muito mais a divulgar a sua crença em sites dedicados aos que já creem, e muito menos a publicar resultados de pesquisas em jornais acadêmicos acreditados, para convencer historiadores ou arqueólogos. Não importa qual é a sua crença, mas se você é cristão, você vai ver que existem apologistas islâmicos, mormons, judaicos, que tentam justificar por que a sua crença é a única verdadeira. Esses apologistas afirmam isso enquanto eles dizem que todas as crenças alheias são claramente falsas. É óbvio que todos eles não podem estar certos, e é por isso que é difícil confiar num ponto de vista apologético. Os historiadores, por outro lado, analisam as evidências e formulam conclusões com base nas evidências encontradas. Essas evidências são publicadas em jornais acadêmicos acreditados e outros historiadores avaliam o mérito da tese proposta, onde os erros são pesadamente criticados. Com o tempo, eles tentam formar um consenso ou então atribuem probabilidades para os eventos do passado. Historiadores com muitos artigos publicados em jornais acadêmicos acabam sendo citados e viram referências que são usadas por outros historiadores em universidades acreditadas. Nas palavras do historiador e crítico textual do Novo Testamento Bart Ehrman, of his speech, I used to believe absolutely everything that Bill just presented. He and I went to the same evangelical Christian college, Wheaton, where these things are taught. Even before that, I went to a yet more conservative school, Moody Bible Institute, where Bible is our middle name. We were taught these things there even more avidly. I used to believe them with my whole heart and soul. I used to preach them and try to convince others that they were true. But then I began studying these matters, not simply accepting what my teachers had said, but looking at them deeply myself. I learned Greek and started studying the New Testament in the original Greek language. I learned Hebrew to read the Old Testament. I learned Latin, Syriac, and Coptic to be able to study the New Testament manuscripts and the non-canonical traditions of Jesus in their original languages. I immersed myself in the world of first century, reading non-Christian Jewish and pagan texts from the Roman Empire and before. And I tried to master everything written by a Christian from the first 300 years of the church. I became a historian of antiquity, and for 25 years now I have done my research in this area night and day. I'm not a philosopher like Bill. I'm a historian, dedicated to finding the historical truth. After years of study, I finally came to the conclusion that everything I had previously thought about the historical evidence of the resurrection was absolutely wrong. Let me begin by explaining
in simple terms, what it is that historians do. Historians try to establish, to the best of their ability, what probably happened in the past. We can't really know the past because the past is done with. We think we know the past in some instances because we have such good evidence for what happened in the past, but in other cases we don't know, and in some cases we just have to throw up our hands in despair. It is relatively certain that Bill Clinton won the election in 1996. It may be somewhat less clear who won the election next time. It's pretty clear that Shakespeare wrote his plays, but there's considerable debate. Why? It was hundreds of years ago, and scholars come up with alternative opinions. It's probable that Caesar crossed the Rubicon, but we don't have a lot of eyewitness testimony. Historians try to establish levels of probability of what happened in the past. Some things are absolutely certain, some are probable, some are possible, some are maybe, some are probably not. Você percebe que Ehrman tem credenciais impecáveis. Formado por Princeton, tendo palestrado em Harvard e Oxford, hoje ele é uma das mais proeminentes autoridades sobre o Novo Testamento. E dificilmente ele estaria falando essas coisas se elas não fossem aceitas entre os mais prestigiados estudiosos e historiadores do primeiro século. Não que ele não possa estar errado, mas se seu ponto de vista não fosse amplamente aceito pelos historiadores, estudiosos, etc., ele não teria milhares de citações aos seus artigos e livros por historiadores dessas prestigiadas universidades. Em contrapartida, o pastor Rodrigo Silva tem um currículo voltado à teologia e apologética. Em 1997, ele fez uma especialização em arqueologia bíblica, mas só em 2010, após a entrevista, ele começou a estudar arqueologia na USP, se formando em 2015. Ele tem apenas uns poucos trabalhos publicados em jornais acadêmicos. Tendo estudado a maior parte de sua carreira em universidades adventistas, e a maioria de suas publicações sendo em jornais adventistas, elas não são feitas em jornais acadêmicos, e esses trabalhos não passam pelo processo de peer review. O currículo de Lattes dele está na descrição para sua verificação. Não me entenda mal, o currículo dele é impressionante. E o fato dele ter tido uma carreira principalmente teológica não quer dizer que Rodrigo não possa fazer um bom trabalho do ponto de vista histórico ou arqueológico. E de maneira alguma a sua formação em universidades adventistas o descredencia. Mas você tem que ter isso em mente quando avaliamos os seus argumentos, porque você poderá prestar atenção se ele está argumentando de um ponto de vista histórico ou devocional. Na sequência da entrevista do Jô, o Rodrigo diz o seguinte: E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas a ressurreição não pode ser comprovada historicamente. E não porque os historiadores são hereges, ateus, descrentes, mas pelas razões que Bart Ehrman explica a seguir. But even if these stories were the best sources in the world, there would still be a major obstacle that we simply cannot overcome if we want to approach the question of the resurrection historically rather than theologically. I'm fine if Bill wants to argue that theologically God raised Jesus from the dead, or even if he wants to argue theologically that Jesus was raised from the dead. But this cannot be a historical claim, and not for the reason that he imputed to me as being an old, warmed over 18th century view that has been refuted ever since. Historians can only establish what probably happened in the past. The problem with historians is they can't repeat the experiment. Today, if we want proof for something, it's very simple to give proof for many things. In the natural sciences, the experimental sciences, we have proof. If I wanted to prove to you that bars of ivory soap float, but bars of iron sink, all I need to do is get 50 tubs of lukewarm water and start chucking in the bars. The ivory soap will always float, the iron will always sink, and after a while we'll have a level of what you might call predictive probability. That if I do it again, the iron's going to sink again and the soap's going to float again. We can repeat the experiments doing experimental science, but we can't repeat the experiments doing history because once history happens, it's over. What are miracles? Miracles are not impossible. I won't say they're impossible.
You might think they are impossible. If you do think so, then you're going to agree with my argument even more than I'm going to agree with my argument. I'm just going to say that miracles are so highly improbable that they're the least possible occurrence in any given instance. They violate the way nature naturally works. They are so highly improbable, their probability is infinitesimally remote, that we call them miracles. No one on the face of this earth can walk on lukewarm water. What are the chances that one of us can do it? Well, none of us can. So let's say the chances are 1 in 10 billion. Well, suppose somebody can. Well, then it's a chance in 1 in 10 billion. But in fact, none of us can. What about the resurrection of Jesus? I'm not saying it didn't happen, but if it did happen, it would be a miracle. The resurrection claims are claims that not only did Jesus' body come back to life, it came back to life never to die again. That's a violation of what naturally happens. Every day, time after time, millions of times a year. What are the chances of it happening? Well, it'd be a miracle. In other words, it'd be so highly improbable that we can't account for it by natural means. A theologian may claim that it's true. And to argue with the theologian, we'd have to argue on theological grounds, because there are no historical grounds to argue on. Historians can only establish what probably happened in the past, and by definition, the miracle is the least probable occurrence. Então o que se conclui é que mesmo que houvesse um vídeo do túmulo de Jesus vazio, e mesmo que houvessem documentos romanos independentes que atestassem o desaparecimento de Jesus, ainda assim a hipótese da ressurreição seria a mais improvável, porque, para que isso ocorresse, seria necessário um milagre. O próprio Rodrigo diz que os historiadores não aceitam a ressurreição como sendo um conceito histórico. Mas então, o Rodrigo apresenta suas supostas evidências históricas. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas a ressurreição... A reencarnação é exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Mas isso, desculpa, mas isso não é uma prova histórica. Essa afirmação de que a ressurreição não era aceita na época me causa estranheza, porque ao contrário do que disse Rodrigo, a mim me parece que o conceito já era muito desenvolvido. Não só isso, era um tema recorrente na mitologia de outras religiões, desde os egípcios, que embalsamavam os corpos de seus faraós para que eles ressuscitassem na vida eterna. Na verdade, a descida para o inferno ou submundo, ou ainda a morte e ressurreição dos deuses, é um tema tão comum da mitologia que a Wikipedia tem até um verbete sobre os deuses que fizeram essa viagem. Parece que Rodrigo está usando esses argumentos porque eles aparentemente causam estranheza, mas eu não acho que porque algo é estranho, esse algo se torne necessariamente histórico. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. O problema é que os evangelhos não foram escritos por testemunhas oculares. Na verdade, eles foram escritos entre os anos 80 e 140, bem após a morte de Jesus. Don't be afraid of using your intelligence to find out the truth. The truth may not be what you were taught, but if it's true, you should believe it, not run from it. As I studied more and more using my intelligence as an evangelical, but also praying about it, I became convinced that the New Testament Gospels were not written by eyewitnesses or by people who knew eyewitnesses. The first point to make is the rather obvious one that the Gospels don't claim to be written by eyewitnesses. They are all anonymous. The titles in your Gospels, the Gospel according to Matthew and so forth, were added by later editors. They were not put there by the original authors. Second point, none of the Gospels claims to be written by the person whose name it bears. They don't claim to be written by eyewitnesses, and they don't claim to be written by people named Matthew, Mark, Luke, and John. Those are later traditions that were added to the Gospels. These traditions do not start appearing for about 100 years.
Some people think that there is an early church father named Papias who attests to the witness of Mark and Matthew, but in fact there are very solid reasons for thinking that Papias, who lived around the year 120 to 140, is not referring to our Mark or our Matthew. The first time anybody refers to Matthew, Mark, Luke, and John by name is Irenaeus in the year 180, 100 years after these books were written. My understanding of the Gospels as they've come down to us is that they were anonymous and we don't know their names and they're not built on eyewitness testimony. But the important point that I want to make is that even if the Gospels were written by eyewitnesses, or even if they did contain eyewitness accounts, that would not guarantee that they were accurate. Think about our legal system today. Are eyewitnesses always accurate in what they report? If so, why do we have trials that call in testimony more than one eyewitness? If eyewitnesses were always 100% accurate in what they report, we wouldn't need law courts. If we wanted to know what happened, we would simply ask somebody. Eyewitnesses do not always get all the information right. But even if they did, it wouldn't matter because the Gospels of the New Testament don't claim to be written by eyewitnesses, and in fact they were not written by eyewitnesses. The Gospel writers were living 40 to 50 to 60 years after Jesus died. They wrote the Gospels in Greek. Jesus' language was Aramaic. These Gospel writers were living in a different country. Decades later, where did they get their information from? They were not the followers of Jesus. They don't claim to be followers of Jesus, the disciples. They're written by later people, decades later, in a different language. Where did they get their information from? They heard stories about Jesus that had been in circulation year after year after year, decade after decade, down to the time that the gospel writers living in a different country, speaking a different language, heard the stories. What happens to oral stories when they are transmitted orally? They change. The gospel writers have discrepancies among themselves because the stories that were told and retold were changed over time, and the gospel writers themselves sometimes changed the stories. That's why there are discrepancies. That's why scholars might be able to tell you generally what Jesus was about. They can list 8 things that Jesus did, but they can't tell you the details and agree. Why can't scholars agree? Because there are so many discrepancies that the Gospels are not reliable. Como se sabe hoje, os evangelhos surgiram no início do cristianismo primitivo eram muitos, mas apenas 4 entraram para o cânon bíblico. E sim, alguns devotos notaram que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Um evangelho que tenta amenizar isso é o evangelho apócrifo de Pedro, fazendo com que os soldados romanos testemunhem a ressurreição. Nesse evangelho apócrifo, no versículo 10:38, lemos: À vista disso, os soldados foram acordar o centurião e os anciãos, pois esses também estavam de guarda. Enquanto lhes contavam tudo o que tinham presenciado, viram também sair 3 homens do sepulcro. 2 deles amparavam o terceiro, que eram seguidos por uma cruz. A cabeça dos 2 homens atingia o céu, enquanto aquele que conduziam pela mão ultrapassava os céus. Ouviram do céu uma voz que dizia: Pregaste aos que dormem? E da cruz se ouviu a resposta: sim. Não, eu não estou inventando isso. O link para esse evangelho apócrifo de Pedro está na descrição, para que você possa ler pessoalmente e em contexto. Não acredite em um vídeo do YouTube. Vá lá e pesquise por você mesmo. Mas talvez o embaraço causado por esse evangelho falar sobre um Jesus gigante, sendo resgatado do sepulcro por 2 anjos também gigantes e uma cruz andante e falante, talvez tenha sido considerado como demasiado para que os primeiros bispos aceitassem esse texto como sendo canônico. Se estranheza é um bom critério histórico para se avaliar a autenticidade de um texto, não teria sido melhor essa passagem ter entrado para a Bíblia? Isso também deixa claro porque não se deve usar um texto devocional como evidência histórica. Usar a Bíblia para provar a ressurreição é o mesmo que tentar usar o Corão para provar que a lua se partiu em 2. Não se pode usar um texto sagrado para provar a veracidade do próprio texto sagrado. Isso é um argumento circular. Sim, é verdade que os depoimentos de mulheres, na cultura da época, valiam menos do que os dos homens. Em alguns casos, eles nem eram aceitos. Mas o fato de Jesus ter aparecido primeiramente para uma mulher
só seria relevante do ponto de vista histórico se essa fosse a única aparição de Jesus, pois seria muito estranho que os judeus da época aceitassem que Jesus havia ressuscitado apenas com esse depoimento. Entretanto, o argumento de Rodrigo é irrelevante. Tendo Jesus ressuscitado de manhã no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, que tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estavam com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Esses foram anunciá-lo aos demais, mas esses tampouco acreditaram. Ou seja, Jesus apareceu para Maria Madalena e logo depois para 2 homens. Eles também não acreditaram no relato dos homens. Se eu ou uma mulher hoje viesse com uma história de que David Bowie havia ressuscitado, as pessoas teriam muita dificuldade de acreditar. É normal que as pessoas não acreditem em relatos dessa natureza, sejam eles feitos por homens ou mulheres. Mas logo na sequência, por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. É óbvio que Jesus apareceu para Maria Madalena e para os homens. Ninguém acreditou, mas agora ele apareceu para os 11 apóstolos, e as pessoas vão acreditar. Assim foram os apóstolos, homens, que validaram a ressurreição de Jesus, o que remove completamente a estranheza do texto. Contudo, essa passagem tem um problema bem diferente. Os estudiosos sabem que ela foi uma interpolação adicionada por escribas depois. In Mark's gospel, Jesus is put on trial, and he's crucified, he's dead, he's buried, and on the 3rd day, the women go to the tomb. The tomb is empty, and Jesus is not in it. There's some man in there, and the man tells the women that Jesus is not here, he's been raised from the dead. He tells the women, go tell the disciples that he will meet them in Galilee. And then it says the women fled from the tomb, and they didn't say anything to anyone, for they were afraid. Period. That's where it ends. That's the end of the Gospel of Mark. And you think, how could it end there? I mean, they're told to tell the disciples, but they don't tell anybody. Didn't the disciples ever learn? Didn't they go to Galilee? Didn't they see Jesus? How could that be the end of the story? And that's exactly the reaction the scribes had. They got to that ending, they said, how could it end there? And scribes then decided it couldn't add there, and so they added 12 verses. So that in your English Bibles today, you'll find 12 more verses after that, after chapter 16, verse 8, and often they'll be in double brackets, because the translators will tell you in a footnote, these verses weren't originally in here, these were added by later scribes. In these verses, in these added verses the scribes added later, but we know they're added later because they're not in the earliest and best manuscripts. The writing style is different from the rest of the Gospel of Mark, and in fact there are inconsistencies between this ending and the verses that precede it. So this is clearly an addition to the Gospel of Mark. In these final verses, according to these final verses, the women do go tell the disciples do go to Galilee, they do meet Jesus there, and Jesus then tells them that they're to make disciples of all the nations, and people who become his disciples will be able to speak in foreign languages that they previously didn't know. They'll be able to handle deadly snakes, and they'll be able to drink poison and it won't harm them. These are the verses that the Appalachian snake handlers in my part of the world use to base their liturgical practices on. I've always thought that sometime in the ambulance on the way to the hospital, somebody should point out, actually those verses aren't in the Gospel of Mark. Se você não acredita em mim, ótimo. Verifique sua Bíblia. A minha traz claramente que essa passagem foi adicionada depois. O trecho final de Marcos, de 9 a 20, faz parte das Escrituras inspiradas. É tido como canônico. Isso não significa necessariamente que foi escrito por Marcos. De fato, põe-se em dúvida que esse trecho pertença à redação do segundo Evangelho. Agora, por que Rodrigo aponta o fato de uma mulher, em uma passagem bíblica, ter visto Jesus primeiro como evidência da ressurreição? Em que isso é evidência histórica? Para atestar algo como tendo base histórica, você necessita de uma corroboração independente e secular, que tenha sido escrito por alguém que não fosse devoto de Cristo.
pois caso contrário, você deveria aceitar o livro sagrado de qualquer religião como evidência das alegações feitas por ela mesma. Além disso, se fosse para usar as Escrituras para provar a ressurreição de Jesus, você não precisaria do relato de Maria. Na Bíblia, Jesus aparece um monte de vezes para um monte de outras pessoas. É claro que historiadores não aceitam esses relatos, porque, como vimos no caso do Evangelho de Pedro, textos devocionais têm uma tendência a exagerar nos fatos. É por isso que a evidência independente de pessoas que não eram seguidores de Cristo se faz necessária, para estabelecer o acontecimento como fato histórico. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. Esse argumento é ainda pior porque existem inúmeros exemplos de pessoas que foram perseguidas por suas crenças. Na verdade, muitas vezes quando um grupo religioso minoritário começa a afetar as crenças dominantes, é quase certo que eles sejam perseguidos. Isso se repete por toda a história da humanidade, sejam judeus perseguidos no Holocausto, bruxas perseguidas na Idade Média, pagãos perseguidos por cristãos, muçulmanos perseguidos por cruzados. Isso não atesta nada a respeito da veracidade de uma crença. Frequentemente, muitos estão dispostos a morrer por falsas crenças. É óbvio que isso não faz o menor sentido. Como se vê mais uma vez, o Rodrigo parece não conhecer bem do que ele está falando. O que é claro é que o pastor está evidentemente buscando um enfoque devocional e não histórico, já que ele parece acreditar em critérios muito mais de fé do que em evidências históricas ou arqueológicas. Tudo bem acreditar, mas você não deve passar a errônea ideia de que a sua crença está justificada por evidências históricas quando na verdade não está. No meu próximo vídeo nós vamos discutir a história de Constantino. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo. Isso me ajuda a produzir mais vídeos. Se você não gostou, deixe seu dislike e comente abaixo onde foi que eu errei ou as razões pelas quais você não concorda com o meu ponto de vista. Talvez nós possamos aprender mais juntos. Até a próxima!